Em muitos lugares, o mês de dezembro é conhecido como o mês das luzes. Em algumas cidades no Rio de Janeiro, nós temos aí um investimento na árvore de Natal, nos fogos, tudo isso com a intenção de tornar mais brilhoso e mais bonito o nosso Natal. A verdade é que nada disso é tão bonito quanto o verdadeiro sentido do Natal. E eu separei um vídeo, eu não sei se o Daniel recebeu o vídeo da Cris, para passar agora à noite. Não passou para você, não? Não entendi. Vai lá, Pedrinho, bota, por favor. Eu separei um vídeo de Natal para vocês, mas enquanto o Pedrinho vai ajudar lá a técnica, abra, por favor, a sua Bíblia em alguns versículos. Nós vamos estar juntos. Primeiro versículo que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Domingo passado eu comecei falando sobre esperança, hoje eu vou falar mais uma vez sobre esperança, porque Natal é esperança. Primeira Coríntios 15, 19. Quem achou, diga amém, por favor. E ninguém achou. Vocês estão acostumados com o negócio ali, né? Quero ver o dia que acabar a luz. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que coisa maravilhosa esse versículo. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja? Que nós precisamos esperar mais. Aqui ele estava fazendo menção à volta de Jesus. Tem pessoas que aceitaram a Cristo e cruzam os seus braços e ponto final. Agora vou aguardar a volta de Jesus. E a vida não continua para essa pessoa. Ela se torna uma pessoa religiosa, frustrada, porque Jesus está demorando a voltar. Lembrem que a promessa era que ele voltaria, e os discípulos ficaram preocupados. Quando que ele vai voltar? Aí ele mesmo responde: nem eu, nem os anjos do céu sabemos, só o Pai. Fica preocupado com isso não. Mas vocês precisam viver mais. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, quer dizer que ele aponta que nós vamos ter uma outra vida. Então a nossa esperança começa aqui, mas ela não é apenas aqui. Nós temos também esperança em outra vida. Que outra vida é essa? É a vida que Jesus nos promete através da ressurreição. A esperança é a alegria da igreja, pois a vitória da nossa igreja é a ressurreição. É interessante que com o nascimento de Jesus, a gente tem uma visão clássica da morte de Jesus. Para que ele morresse, ele tinha que nascer. Então o Natal é a nossa esperança. Porque a partir do momento que ele nasce, já começa o início do fim. E o início do fim com Jesus é diferente do início do fim sem Jesus. Certamente você conhece pessoas que não têm esperança depois dessa vida. Pessoas que você ama, que não têm para onde ir depois dessa vida. Se é que ele acredite ou não na vida após a morte,
A verdade é que todo mundo vai morrer. Isso não pode ser negado. E o apóstolo Paulo está dizendo, você tem esperança depois dessa vida. Tem uma vida depois disso. Como está a sua vida hoje? E como estará a sua vida depois disso? E aí ele compara que se nós não temos esperança, a nossa vida é miserável. O que é miserável? A miséria, ela é instalada, ela é colocada. E eu separo 3 formas de nós colocarmos a miséria em algum lugar. Primeiro, é a miséria física ou social. Hoje eu passei pela Lagoa, um lugar muito bonito, mas ninguém pode tomar banho na Lagoa, a Lagoa Rodrigues de Freitas. É um dos lugares mais caros para se morar do Rio de Janeiro. Mais caro o metro quadrado do Rio de Janeiro. Mas não pode tomar banho na lagoa. Para que serve aquela lagoa? Se eu não posso usar. Isso é miserável. É quando você está diante de situações em que você sabe que poderia resolver alguma coisa e não consegue resolver. Isso é miserável. É essa miséria social. Quer ver um outro exemplo? Você sai de Campo Grande para cá de trem, esse modal, não é mais o barato que existe hoje, mas é um modal de grande aglomeração. E as pessoas vêm, quando chegam na Central do Brasil, a porta abre e elas só saem de dentro do trem. Pode fazer uma prova social, ou seja, faça um teste social e esbarre em alguém, o que ele vai falar com você? Nada. Não fala nada. Eles estão tão acostumados a andar assim, ó, quando alguém esbarra nele, ele não fala mais nada. Isso é miserável. A gente vive na sociedade com as coisas miseráveis. Passando, indo pela Avenida Brasil, à direita, em Ramos, tem debaixo um viaduto, onde tem alguns moradores chamados cracudos. Isso é miserável. Eles atravessam ali correndo de um lado para o outro, não tem medo do carro. Eu já não ficaria nem onde eles ficam. Imagina correndo de um lado para o outro, atravessando de um lado para o outro, com uma porção de carro passando de um lado para o outro. Isso é miserável. Quer ver uma outra prova de miséria social? É quando você encontra no supermercado um pai de família fazendo conta se ele pode levar tudo que ele botou no carrinho. Que dor quando você percebe que ele tem que retirar algum produto ou dividir aquele produto porque o seu recurso não é suficiente para comprar o que é básico. Isso é miséria. Espero que você tenha entendido o que é miséria social. Mas agora, o que é miséria espiritual? Essa é a outra miséria. É a que Paulo está falando. É quando você está diante de um Deus que podia fazer muita coisa por você e você se contenta com pouco. E como é que eu me contento com pouco? Quando você se encontra satisfeito com o que Deus fez por você hoje. Aí você diz assim nas suas orações: obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Que coisa miserável. É isso que está escrito lá no texto. Rola o texto aí, varão. Daqui a pouco vai rolar o vídeo. Obrigado, amado. Compreendeu o que Paulo está falando? Você chega diante de Jesus, Jesus podia te curar, te libertar, te dar vida, te dar prosperidade. Você não, eu só quero falar com Ele, tá bom. Eu só quero levantar as minhas mãos para Ele, tá bom. Eu vou mais além, eu só quero ofertar, dizimar, tá bom. Só quero cumprir a lei. Tem gente até que nem faz isso, né? Não vai não, varão? Oi? O texto? Ah, então deixa aí sem o texto, que eu já vou mandar outro texto agora. Esse já acabou. Se liga, Daniel. Todos os dias, Deus
manifesta o seu cuidado para conosco, todos os dias. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, a pior de todas as misérias é a miséria intelectual. O que é a miséria intelectual? É quando você acha que já sabe. Você já leu, você já orou, você já adorou o Senhor, você acha que já fez. E Deus queria te dar muito mais azeite, mas o tamanho da tua botija é menor do que a quantidade de azeite que Deus tem para te dar. Que coisa miserável. Deus queria te dar 2 dons, porque todos nós já temos um. O primeiro dom que você recebeu quando aceitou a Jesus foi o dom da salvação. Repete para mim assim: o dom da salvação. Mas todo mundo que é salvo deveria ser servo, que é o segundo dom. É fácil nós querermos a salvação, mas como é difícil servir. Como é complicado servir. Ficamos olhando o que o outro está fazendo, ficamos preocupados com o que o outro está fazendo, julgamos o que o outro tem feito. Que miséria! Eu estava hoje na parte da tarde, aqui à frente, e uma senhora sentada do lado, lá no China. Fui comer um pão com queijo. Ao invés de ser a fritura, uma coisa menor, de menor caloria, mas tão prejudicial quanto o outro, mas era o que eu queria comer. E a pessoa que estava do meu lado disse assim: o senhor é o pastor dali? Falei: sou. O senhor emagreceu tanto, hein? E comendo porcaria, né? A gente não consegue perceber o quanto que as pessoas estão olhando para a gente. Se elas estão, que não tem nenhum tipo de intimidade comigo, perceberam a diferença, imagine Deus, irmão. Como Deus não olha para você. Ele conhece quando cai o fio de cabelo da sua cabeça. Deus sabe. Será que tem remédio para esse tipo de miséria? A miséria social? Tem. A miséria intelectual? Tem. A miséria espiritual? Tem. E qual é o remédio? Próximo versículo, Daniel. Daniel Sanches. Não, estou brincando. É Salmo 103, 2 a 5. É Daniel Reis, né? Quer remédio? Quantos querem remédio? Remédio. Agora vamos ler o remédio. Salmo 103, 2. É de 2 a 5, tá, Dani? Bendiga minha alma o Senhor. Agora leiam. E não se esqueça de nenhum dos seus. Qual é o remédio? Eu não tenho que me esquecer de nada que Deus faz. Eu não posso esquecer do que Deus faz. Esse é o remédio da miséria. A miséria social, a miséria intelectual e a miséria espiritual. Qual é o primeiro remédio? Não se esquecer do que Deus faz. Pastor, o que Deus fez? Irmão, há 2 anos atrás, nós passamos 3, pelo pior momento da humanidade, que foi o quê? A pandemia. Tem gente que já se esqueceu da pandemia. Não lava a mão, não passa álcool. Em lugares inóspito, quer dizer, contaminado, cheio de sujeira. A pessoa bota a mão no nariz, bota a mão no olho, bota a mão no alimento, oferece alimento para os outros, espirra na cara dos outros. Estava sentado, almoçando, e eu ouvi um barulho. Assim, parecendo uma bola esvaziando. Olhei para um lado, olhei para o outro, não acreditei, mas era um espirro.
Sabe quando alguém faz assim? Esse, se fosse eu, já estaria, seria um estrondo. Mas a pessoa disfarçada assim. Aí eu vi que era a pessoa que estava na mesa à frente, porque ela coçou o nariz. Nessa que ela coçou o nariz, ela pegou no copo. Depois que pegou no copo, o garçom retirou o copo dela, ele veio botar o meu copo na minha mesa. Eu falei, oh. Lava a mão, irmão. Lava a mão. E o garçom ficou assim, sem saber. Eu falei, me vê um copo descartável, por favor. Por que eu tenho cuidado com o que Deus fez comigo? Porque eu quase morri. Eu sei o que é pegar Covid. E quase morri. Você certamente deve estar lembrando quantas pessoas que você amava que morreram. E por que a gente se descuida? Porque a memória esquece do que Deus faz. Porque se você tivesse ligado, os seus hábitos, que logo no início, a grande maioria, quando comprava uma Coca-Cola, ficava 2 horas lavando a garrafa. Hoje, abre a Coca-Cola e bota a garrafa na boca. Estou fazendo uma analogia com o mundo espiritual, para que você entenda o remédio. Eu não posso me esquecer do que Deus fez. Se eu me esquecer do que Deus fez, eu vou fazer coisas que são prejudiciais para a minha vida espiritual. A gente se esquece do pecado. E olha, eu vou falar uma coisa que muita gente precisava pensar um pouquinho sobre isso. A gente normaliza o pecado, iguala, põe a régua da santidade para baixo, para a gente ter condições de nos manter em pé. Deveria ser o contrário, a gente deveria erguer a régua. Quanto mais alto a régua, mais esforço eu tenho que fazer para estar perto de quem? De Deus. Se eu desço a régua, na verdade, eu não estou chegando perto de Deus, eu estou me enganando. Eu estou enganando a mim mesmo com esse posicionamento. Não, está tudo bem. Tudo bem. Se está tudo bem, por que tem tanta gente doente e as orações que são feitas nesse lugar Deus não está ouvindo? Por que tem tanta gente passando necessidade, dificuldade financeira? Por que tem tanta gente? Eu falei isso para os irmãos na semana passada e volto a falar. Senhor, por que tem tanto irmão da minha igreja sendo assaltado? Eu não aceito. O Senhor me prometeu que colocaria um anjo cuidando de cada um deles. Cadê o anjo deles? Eles estão fazendo alguma coisa, Senhor. Está acontecendo alguma coisa. Os anjos estão saindo da terra. Você já parou para pensar nisso? Tem no extra de hoje 10 pessoas em 10 dias com bala perdida e morta. Entre crianças de 5 anos a 40 anos. Ontem foi uma professora. Não te assusta não, pegar a linha amarela e de repente ter um arrastão, o cara pegar um pistola e dar um tiro na tua cabeça? Me assusta. Eu não posso esquecer do que Deus tem feito por mim todos os dias. Eu não posso esquecer. Eu não posso normalizar o pecado, porque aí eu vou me enganar. Eu vou tornar-me uma pessoa que está perto de Deus. E se você não estiver perto de Deus, pode ter certeza que é o diabo que vai estar perto de você. Não fiquem assustados, porque esta é a obra dele. Se você perde a proteção, ele se aproveita e faz a bagunça que ele quer fazer. Toda hora, ele quer fazer bagunça na tua vida. Quer fazer bagunça no seu coração, quer fazer bagunça na sua cabeça, quer fazer bagunça na sua casa, quer fazer bagunça no seu trabalho, quer fazer bagunça na sua saúde. Está bem, perfeito, de repente, doente. O que eu fiz? Pode não ser você. Pode ter certeza que a nossa influência no mundo espiritual é tão grande, aleluia, que o Senhor disse que se
o justo orar, existe efeito, ou seja, algo acontece na oração do justo. Então nós precisamos viver em justiça. Quer mais remédio? Próximo versículo. Próximo versículo. Podem, por favor, ler comigo? Ele é quem perdoa todas as suas. Sabe o que é iniquidade? É aquele pecado que você já esqueceu que é pecado e continua fazendo. Você podia ter parado, mas não, você continua fazendo. Continue. Quem cura todas as suas? Olha que coisa maravilhosa. Estou falando para a igreja sobre esperança. Entrei com um subtema aonde é muito fácil você entender o que é a miséria. Separei a miséria em 3 aspectos. Miséria social, você entendeu o que é, obviamente, né? O pessoal mora numa casa que não tem banheiro, ele tem que usar o banheiro do lado. Para cozinhar, ele cozinha na lata com... Ah, pastor, não conheço ninguém assim. Eu te levo em 2 casas hoje, se você quiser ir. Não tem água. Ah, pastor, mas não tem água o rio todo. Não, irmão, lá não tem água o ano todo. A pessoa tem que buscar água ou colher água na chuva para poder comer. Você já entendeu o que é miséria social? Miséria intelectual é aquele que acha que sabe. Não, eu já li a Bíblia 300 vezes. Pô, legal, varão. Isso aí. Então, para cada ano que você leu a Bíblia, você ganhou quantas pessoas para Jesus? Quantas almas você trouxe para Cristo? Eu não quero culpar ninguém, não, porque eu acho que isso é mais responsabilidade minha do que sua. Mas todo mundo na igreja deveria ganhar pelo menos uma vida para Jesus uma vez. Pelo menos uma. Eu não sei qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus. Não sei. Mas quando você sabe que aquela pessoa está com Cristo porque você falou de Jesus, você discipulou, você preparou para o batismo, você trouxe na IBD, você conserva a vida dela espiritualmente, você dá o alimento diário, você fortifica a fé dela, ela está envolvida no reino, aí Deus leva, puf, levou. Aí você fala assim, aquela pessoa vai para o céu, porque você conhece. Nós sepultamos ontem aqui um rapaz chamado Daniel Simas, filho da irmã Maria Amélia. Tinha muita gente de diversas gerações. E muitos irmãos que já haviam sido membros dessa igreja. Passaram por aqui para dar um abraço à irmã Maria, porque quem estava vivo é quem recebe abraço. Quem morreu não recebe mais nada. Mas eu estava sentado no meio do grupo, e a igreja lotada, e alguém perguntou assim, pastor, ele vai para o céu? Eu olhei para a pessoa e falei assim, você está preocupado com ele? Você tem que estar preocupado com você. A gente está sempre preocupado com quem morreu. Eu tenho que estar preocupado comigo. Quem morreu, quem sabe se vai ou se não vai, é o Senhor. Você está preocupado com quem morreu, irmão? Está preocupado lá com o pai que foi, a mãe que foi, o irmão que foi, o tio que foi, o amigo que foi? Irmão, você tem que se preocupar com você. Você precisa estar pronto para ir. Você precisa estar curado de todas as suas enfermidades espirituais para ir. É você tem que cuidar de você. Imagina, no dia do seu sepultamento, Deus te dá a oportunidade de abrir o olho e falar com aquela multidão. Porque aconteceram isso, não aconteceram? Fatos assim. Lembra de um jovem que estava ouvindo a mensagem de Paulo, cai, morre, e os homens chegam para Paulo e falam o quê? O jovem morreu. E Paulo falou, calma lá, jovem, levanta que eles estão precisando ver uma coisa aí. Que coisa assustadora, porque todo mundo sabia que aquele jovem o quê? Morreu. O cara estava pendurado lá, teve um sono, pum, morreu.
Aquela pessoa morreu, gente. Não é brincadeira, aquilo morreu, estava morto. Aí Paulo vai lá e fala assim: levanta, porque eles precisam ver o que é a ressurreição. E a palavra de Deus diz que aquele jovem fez o quê? Fez o quê? Levantou. Você está pronto, meu irmão, para levantar da tua sepultura espiritual? Você está pronto para deixar o peso das suas frustrações, das suas amarguras, das suas derrotas para trás e ouvir a palavra e sair cada dia mais forte diante desse Deus, andando. Aquele jovem levantou e saiu andando, glorificando o nome de Jesus. Você está pronto para isso? Próximo versículo, Dani. Sabia que eu ia ler isso aí. Leia, por favor, igreja. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Quem é que faz isso? Quem que faz isso? Tira você do buraco da morte e da graça, ou seja, favor e misericórdia. Só Deus, irmão. Ele é a nossa esperança. Amém? Ele é a tua esperança. Ele é a esperança deste lugar, a esperança dessa terra. Só Ele. E por último, amados, que Deus possa continuar falando aos nossos corações, eu queria que o Daniel abrisse agora, rapidamente. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Já para acabar. Leiam. Ficou show, vocês leram tão bonito que os anjos bateram palma lá no céu. Ficou muito bonito. Caramba. Vou ler para vocês, prestem atenção. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Seja sincero. Hoje eu cheguei aqui por volta de 5h15 para atender uma irmã. E ela estava na porta e disse para mim assim: pastor, estou cansado. Então, além dela e de mim, porque eu também estou cansado, quantos estão cansados? Levanta a mão. Pode levantar assim. Se o Avon não, como é? Rexona estiver vencido, não liga não. Fica assim com a mão assim. Qual é a primeira coisa que você precisa? Fica assim, na baixa não, varão. Isso. Tem gente até lá na galeria, que Deus abençoe vocês. Às vezes o pessoal lá da galeria está em outro mundo, né? Hoje estão entendendo, graças a Deus. E aí, ó, qual é a primeira coisa que você precisa fazer para Deus fazer alguma coisa? Reconhecer. É assim. Senhor, estou cansado. Tem algum problema você reconhecer? Pode arriar a mão. Não tem nenhum problema você reconhecer. Tem problema se você não reconhecer. Quer ver uma coisa que é assustador? As pessoas pecam e não falam os seus pecados, porque elas acham que escondendo os seus pecados elas vão resolvê-los. Como seria importante você confessar o seu pecado? Se não tem um amigo, um pastor que você possa confiar, confesse para Deus. Vá lá no teu quarto, tranca a porta. Lá em casa hoje aconteceu um fenômeno. Estávamos conversando, uma reunião familiar, e de repente a porta fechou. Pá! Mas ela não só fechou, ela trancou. A lingueta entrou na parede que não abria por nada. Então eu fiquei assim do lado de cá, a minha mãe no quarto ao lado, e eu gritando: Lucas, vai lá embaixo, pede ajuda do pastor Jorge para vir arrancar a porta.
Fiquei alguns 40 minutos. Me trouxeram uma faca sem ponta, um soquete de feijão. Falei, pega um martelo. Apareceu um soquete de feijão. Pasmem os irmãos. Um soquete de feijão com uma faca sem ponta, uma serra cega, para cortar aquela lingueta de aço que tem na porta. Sem condições nenhuma. Vocês estão entendendo o exemplo? Então, peguei a serra, comecei. O irmão, com muito carinho do outro lado, falou, pastor, envolve sua mão num pano para não cortar a mão. O irmão ia ficar o dia inteiro e não ia cortar nada, porque a serra não dava atrito direito para cortar o negócio. Aquela parte de aço, impossível. O Felipe deu uma boa solução para a coisa. Falou, pastor, vamos abrir a janela do quarto e pular. Sai todo mundo. Só que ele esqueceu que tinha uma grade de uns 3,5 metros de altura. Imaginem os irmãos, eu, Felipe, Rosângela, todos quebrados agora, se fizéssemos assim a opinião dada pelo Felipe. O Lucas não, mas prático, falou, eu vou dar 2 pesadas na porta. Eu falei, você vai quebrar a perna, vai machucar, não vai abrir, não vai arrombar, não vai sair nada, e eu vou ter 2 problemas, depois comprar outra porta e consertar a tua perna. Eu confesso aos irmãos que eu orei, eu tinha hora para sair. Saí mais de meio-dia, tinha 9 horas o compromisso, saí mais de meio-dia da manhã. E aí mandaram um prego, na verdade 2, e um soquete de feijão, e me orientaram assim, coloca o prego de baixo para cima e vai batendo, que aquele pininho da porta sai. Falei, cadê que eu acertava o prego? Irmão, acertei a mão, acertei o dedo, acertei tudo que vocês possam imaginar, menos o prego. Estava lá, com habilidade espiritual, fui tentando, eu sou pastor, não sou serralheiro, não sou pedreiro, eu sou pastor, então mas fui lá, tirei o primeiro prego, maior alegria, irmão, que alegria, todo mundo, saiu, só que faltavam quantos? Mais 2, lembra do tema do sermão? Esperança. Imagine se eu desistisse no primeiro prego. Está preso. Fui para o do meio. Bati. Saiu o segundo prego. Todo mundo lá. Aí eu olhei para o último. Fica bem próximo do chão, né? Eu falei, caraca, esse tamanhozinho todo. Ficar deitado de cabeça para baixo. Aí eu orei de novo. Falei, Jesus, ajuda para esse ser o mais rápido. Botei o parafuso, fui batendo, mas foi saindo igual manteiga. Tiramos a porta. Ai, que alívio, porque eu estou o quê? Livre. Agora aplique para a tua vida espiritual. Quantas vezes você está no seu quarto e o seu pecado te escraviza, te aprisiona, e você não tem para quem contar, não tem nem o soquete, nem o prego para arrancar a porta, para botar o pecado lá de fora da tua casa. Você está lá, preso. Aí você ouve uma mensagem como essa, ó, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu faço o quê? Eu os aliviarei. Você sabe que isso é verdade? Sabe? Mas depende de quem? De você ir até Ele. E entre você e Jesus tem uma porta, que muitas vezes você esqueceu a chave do lado de fora. Muitas vezes, como a minha, está trancada. Muitas vezes, como de muitos, nunca foi aberta. Tem gente na igreja que nunca deixou Jesus entrar na sua vida.
Tem gente que sabe o que é igreja, sabe o que é Bíblia, sabe o que é pastor, sabe o que é diácono, sabe o que é culto, sabe o que é cantar no louvor, sabe o que é pregar, sabe tudo, mas nunca deixou Jesus levar os seus pecados. Está com a porta fechada, irmão. Jesus fala que Ele pode abrir a porta. Ele pode abrir, aleluia. Ele pode abrir a porta, se você deixar. Você precisa deixar. Para que haja alívio, para que haja paz. E não é isso que a gente deseja no Natal? Paz. Olha o vídeo de Natal, vou acabar, rola o vídeo aí. Presta atenção na imagem, tá? Vocês entenderam? Você precisa ser aquela menininha que, independente do que esteja acontecendo, você queira o menino Jesus para você. Isso é Natal. Feliz Natal. E que haja esperança e paz na tua vida, na tua casa. E diante de todos os seus dias, esses dias sejam de graça, e não de miséria, mas de misericórdia. Troca a miséria pela misericórdia. Joga fora a miséria, fala, Senhor, assim negócio de miséria não é comigo mais não. Só quero a misericórdia. Só a misericórdia do Senhor é o suficiente para nós não sermos o quê? Consumidos. Que Deus abençoe a todos. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, não um Deus de miséria. E que haja neste Natal muitas bênçãos. Assim como aquela menininha, que eu queira agarrar o meu Jesus e não abrir mão dele de nada. Que é o maior presente que nós podemos ter. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Vamos ficar.